Olá, alunos! Nestas aulas, veremos como o bandeirantismo e a expansão da pecuária contribuíram para a formação do espaço colonial brasileiro. Nos séculos XVI e XVII, a colonização portuguesa basicamente se consolidou na faixa litorânea, principalmente do Nordeste, com a produção açucareira. Mas, lentamente, a ocupação territorial se expandiu para os sertões, ou seja, para o interior da colônia, ultrapassando a linha limítrofe do Tratado de Tordesilhas. A região do atual estado de São Paulo teve seu desenvolvimento litorâneo bem precário em São Vicente, com uma lavoura de subsistência e formada por uma população de mamelucos, mistura de europeus com indígenas. A principal lavoura era de trigo com a utilização de índios escravizados. Em 1554, foi fundada pelos jesuítas a Vila de São Paulo, mais para o interior, com o intuito de catequizar um grande número de nativos e de educar os filhos dos colonizadores portugueses. Durante a União Ibérica, de 1580 a 1640, os holandeses ocuparam o litoral nordestino e parte da costa africana, passando a interferir no tráfico negreiro. Houve falta de mão de obra em outras regiões do país. Houve falta de mão de obra em outras áreas do Brasil colonial e era preciso capturar indígenas para o trabalho escravo. Os paulistas mamelucos, chamados de bandeirantes, passaram a se aventurar interior adentro, atrás das missões ou reduções. Os paulistas mamelucos, chamados de bandeirantes, passaram a se aventurar interior adentro, atrás de missões ou reduções jesuíticas, onde os índios se encontravam em maior número e já pacificados. Esses homens, surgidos da miséria e do desenraizamento da região de São Paulo, desenvolveram 4 tipos de bandeirantismo: apresamento, monções, prospecção e sertanismo de contrato. Bandeiras de apresamento ou preação buscavam povos indígenas no interior e nas missões para serem vendidos como escravos. Monções é o nome dado para as bandeiras de comércio que saíam do rio Tietê em direção à Monções é o nome dado para as bandeiras de comércio que saíam do rio Tietê em direção ao rio Cuiabá para abastecer a região de Ouro de Minas. Monções é o nome dado para as bandeiras de comércio que saíam do rio Tietê em direção ao rio Cuiabá para abastecer a região do Ouro de Mato Grosso. Bandeiras de prospecção partiam em busca de metais preciosos e pedras preciosas. Por fim, o sertanismo de contrato foi utilizado para destruir quilombos de negros e capturar índios fugitivos. Quando as expedições eram contratadas pela coroa portuguesa, recebiam o nome de entradas. Quando eram expedições particulares, chamavam-se bandeiras. Na história oficial brasileira, os bandeirantes foram transformados em heróis, em grandes desbravadores dos sertões, bem vestidos, com botas de cano bem alto. Na realidade, eles agiam com violência, matavam, saqueavam aldeias e missões, andavam descalços, vestiam camisas de algodão e calças de tecido grosso e resistente, carregavam armas de fogo e facões. Nem heróis, nem vilões. Entre os séculos 17 e 19, houve um considerável crescimento da pecuária no Brasil. No Nordeste, o gado foi trazido pelos colonizadores portugueses para a complementação da economia açucareira,
como meio de transporte e força motriz. Também era importante o uso do couro e do gado como alimento. Com o aumento do rebanho, o gado passou a concorrer com as lavouras e a coroa portuguesa proibiu a criação de gado no litoral. Assim, a criação de gado se deslocou para o vale do Rio São Francisco e as fazendas de gado havia mão de obra escrava ali. Assim, a criação de gado se deslocou para o vale do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, e nas fazendas de gado havia mão de obra livre e escrava. Os vaqueiros eram homens livres e assalariados. Muitas vezes eram pagos anualmente com os bezerros nascidos. As fazendas de gado se espalharam também por uma vasta extensão do rio Parnaíba, no interior do atual estado do Piauí e do atual estado do Ceará. No sul, a pecuária se espalhou pela capitania de São Vicente, Campos do Paraná. No sul, a pecuária se espalhou pela capitania de São Vicente, Campos do Paraná, região de Minas Gerais e nos Pampas Gaúchos. Na região do Rio Grande do Sul, o gado foi trazido pelos jesuítas espanhóis e quando os bandeirantes destruíram as missões, os animais se tornaram selvagens. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, surgiu o tropeirismo, que levava o gado vivo, tropas de moleburro e mercadorias até São Paulo e depois eram vendidos na feira de Sorocaba. Entre os séculos XVIII e XIX surgiram as charqueadas, que intensificaram o uso do trabalho escravo, o que não aconteceu na pecuária nordestina. Charqueada é a produção de charque, carne salgada, carne de sol. Charqueada é a carne salgada e seca. Ao longo do tempo, surgiram grandes propriedades criadores de gado no sul do Brasil, em estâncias gaúchas. Muitas vezes os atritos com os indígenas e os espanhóis eram muito comuns. A elite latifundiária criou a imagem do gaúcho tradicional, que usava lenço, bombacha, botas altas, boinas, o que não corresponde com a realidade dos vaqueiros que viviam maltrapilhos e à beira da pobreza. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 2, capítulo 4, e faça os exercícios 20, 21, 22, 27 e 30. Bons estudos!